Olá pessoal, boa tarde a todos, muito bem-vindos a mais um dia aqui de evento do Boost Lab, é o Demo Day Bet7 Boost Lab que você acompanha ao vivo aqui no canal do BTG Pactual Digital no YouTube. Para quem não conseguiu assistir o evento de ontem, não tem problema nenhum, você continua acompanhando aqui porque ele está todo gravado. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Compagni do time Boost Lab e o Boost Lab é o hub de negócios do BTG Pactual para empresas de tecnologia. Nosso grande objetivo é dar mais acesso às startups e às companhias tech ao mercado de capitais via diversos produtos financeiros como crédito, venture debt, linha de crédito MRR, fintech funding e investimentos. No dia de hoje, a gente continua a agenda com as outras 5 startups das 9 potencializadas aqui no Boost Lab. Além disso, a gente também tem um papo com o nosso CEO Roberto Sallouti, junto com o Fred Pompeu, que é o sócio do BTG Pactual e o head do Boost Lab. Então, para começarmos o dia, eu dou boas-vindas a vocês e obrigado de novo pelo bate-papo. Obrigado, Pedro. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês de novo. Estamos hoje aqui com o Roberto Sallouti, CEO do banco. O Sallouti, desde o início, foi um dos grandes apoiadores, incentivadores do Boost Lab, sempre incentivando essa agenda digital aqui no BTG. Então, estou muito feliz de contar aqui com você de novo. Queria que você falasse um pouquinho como é que você vê a evolução do Boost Lab desde o início, como um programa de mentoria, que hoje a gente é o hub do negócio do BTG para empresas tech, e a evolução dos empreendedores dos primeiros bets para os bets atuais também. Bom, obrigado, Fred. Mais um prazer, mais um ano estar aqui com vocês, mais um Demo Day. E dá muita satisfação, muito orgulho, né, ver como o Boost Lab evoluiu. Começou como um programa que a gente queria basicamente ajudar a sociedade, estimular o empreendedorismo, ajudar as pessoas que estavam se aventurando em novos negócios. E acho que começou muito bem, né? A gente começou pequeno, 5 startups, se eu não me engano. E acho que foi tão bem sucedido que a gente expandiu o programa, replicou ele várias vezes. E isso gerou várias oportunidades de negócio, né? Parcerias com o banco, investimentos no nosso portfólio de Corporate Venture Capital, operações de Venture Capital Debt, Venture Debt. Então acho que originação de mandatos de Investment Banking, onde a gente pode apoiar as empresas nos seus momentos de história corporativa. Então acho que quando você foca, dá atenção, entende quais são as dores daquele segmento, você consegue oferecer um serviço diferenciado. Eu acho que é isso que o Boost Lab faz, né? Acho que a gente vê cada vez mais startups, cada vez mais gente querendo empreender, usar a tecnologia para ajudar a melhorar a vida das pessoas. E se a gente apoiar isso, a gente vai apoiar uma sociedade melhor, vai apoiar o empreendedorismo, que é tudo que a gente acredita. Hoje já passaram pelo Boost Lab mais de 53 startups e a gente fez negócio com mais de 70% delas com as empresas do grupo, né? E aí eu acho que um dilema que a gente sempre tem internamente, aí que eu queria que você me passasse um pouco a sua visão, é quando a gente desenvolve a solução internamente ou quando é melhor fazer uma parceria com alguém que já está avançado naquela solução para a gente acelerar esse roadmap de lançamento? Olha, assim, obviamente que nem sempre toda decisão é igual, mas no fundo primeiro, aquilo é algo que você quer desenvolver ou algo que você pode fazer uma parceria? Então essa é a primeira discussão. Acho que na maior parte dos casos é algo que a gente poderia fazer uma parceria e não precisava desenvolver internamente. O segundo ponto é, mesmo se você vai ou pode desenvolver internamente, será que o time to market ou o custo de você fazer uma parceria não é muito melhor do que você desenvolver internamente? Então aí também pode ser uma segunda opção de você fazer uma parceria. A gente sempre deixa muito claro para os parceiros quando a gente vai fazer uma parceria e não vai fazer internamente, ou quando a gente vai fazer uma parceria para depois eventualmente fazer internamente. Acho que você tendo transparência, você pode ter os dois casos, mas no fundo acho que é uma decisão de se é algo que você quer ter na sua plataforma ou não, e mesmo se for algo que você quer ter, talvez a qualidade, a velocidade, o custo de você fazer uma parceria, mesmo assim, faça mais sentido do que você desenvolver internamente. O banco,
tem anunciado diversos investimentos em startups e empresas tech em geral, né? Alguns exemplos são a Cellcoin ou a CredPago, por exemplo, que foi um ótimo deal também. Quais são os diferentes bolsos do BTG para investir e qual a estratégia de investimento em cada segmento? Olha, acho que você tem, da parte de ponto de vista de balanço do banco, basicamente dois, né? Você tem o que a gente chama de corporate development ou parcerias estratégicas, onde você faz algo que você não é só um cliente para a empresa, não só um parceiro, mas você faz algo que realmente pode ajudar a transformar o daquele parceiro. Então acho que você tem exemplos aqui que nem desenvolver o wallet com a Mosaico, ou toda a parceria que a gente fez com a CredPago, onde a gente chegou a ter quase 50% da empresa, se encaixam nesse, onde são cheques maiores e são relacionamentos que a gente acha que podem ser, se não transformacionais, podem ter muito impacto, tanto para o BTG quanto esse parceiro. O segundo é o portfólio de Corporate Venture Capital do BoostLab, que são 200 milhões de reais, onde também as empresas são parceiras estratégicas, mas são investimentos menores, onde a gente normalmente faz uma parceria que ela é um cliente que acelera, que é um cliente importante, é uma chancela importante para o parceiro, é algo que obviamente é importante para a gente também o serviço, é o que a gente busca retorno financeiro, mas acho que é menor e mais pulverizado. E acho que então, no fundo, são esses dois pockets, né? Um de parcerias estratégicas e um de BoostLab Corporate Venture Capital, num fundo aí de 200 milhões. Não. E no mercado de capitais é muito natural que você tenha investimentos em equity e que tenha a parte de dívida também, né? A parte de dívida para startups no Brasil ainda é de certa forma incipiente. A gente vem tentando promover essa agenda, seja com venture debt, com fintech funding, alguns dias que a gente já fez aqui no BoostLab. Como é que você vê a evolução e o aumento da parte de dívida dentro do ecossistema tech brasileiro também? Olha, eu acho que é algo que poucos investidores conseguem entender e saber precificar isso. Então isso acaba limitando a oferta de crédito para essas startups. Então acho que isso é algo que a gente conseguiu desenvolver. Nos tickets maiores a gente faz diretamente em casa. E a gente tem feito, através do BoostLab, parcerias também com startups que visam dar crédito para as startups. Então acho que é algo que é inovador, não é algo que você pode ir em qualquer banco da esquina e procurar, mas acho que justamente reflete a nossa cultura, de entender qual é a dor do empreendedor, buscar uma solução, entender o que a gente tem escala para fazer dentro de casa e o que a gente não tem escala, fazer parceria para ganhar capilaridade. Então acho que para os empreendedores é algo muito interessante, porque deixa que eles se diluam menos, que eles continuem mais donos das suas empresas, né? Que eles consigam alavancar o crescimento sem entregar equity. E acho que é mais uma maneira da gente estar apoiando esses empreendedores aí que estão transformando o Brasil. Falar em Brasil, eu tenho o privilégio de conviver com você diariamente e ver o seu otimismo em relação ao avanço estrutural que o Brasil teve nos últimos anos. Como é que você vê agora que a vacinação tem ampliado, como é que você vê a retomada da economia agora no segundo semestre, nos próximos meses, e quais são os desafios e oportunidades para os empreendedores no Brasil? Vamos primeiro falar de pandemia, depois a gente fala do macro. Acho que de pandemia, felizmente a vacinação está andando rápido e felizmente o Brasil tem a cultura da vacina. Então eu espero que todas as faixas etárias aí tenham entre 90% e 95% de vacinação. E eu acho que vai ser interessante, porque acho que a gente vai ser um caso para o mundo de mostrar de como a vacinação é efetiva. O que todos os cientistas que a gente fala, a gente tem falado com muitos cientistas, é que mesmo com a vacinação, você vai continuar tendo casos, porém eles serão muito menos graves. Então a gente vai ter que se acostumar, que é uma coisa que já está acontecendo nos Estados Unidos, já está acontecendo na Inglaterra, que você volta a ter um aumento de casos, porém casos não tão graves, e a gente aprende a conviver com o vírus. Lembrando que a gripe que a gente pega normalmente, né, foi a gripe espanhola de 1918, 19, que foi um momento similar a esse que a gente viveu com o coronavírus. Então, o que os cientistas nos dizem é que com o tempo a transmissibilidade do vírus aumenta, mas a sua letalidade diminui.
diminui. E isso se acelera com a vacinação. Então a gente é bastante otimista aí que até o final do ano a gente volta a ter uma vida praticamente normal. A gente já está vendo isso nos números econômicos. Eu sou dos mais otimistas com o crescimento. Eu ainda aposto que esse crescimento esse ano vai ser acima de 6%, apesar de não ter ainda ninguém que faz essa previsão oficial. Eu ainda me arrisco a dizer que a gente vai chegar no final do ano, se não for acima de 6, vai ser muito próximo de 6. E aí a gente vai voltar para a nossa agenda de sempre, né? A gente vai ter fechado o nosso output gap e vamos começar a discutir qual que é o PIB potencial. A gente tem um problema de produtividade no Brasil, um problema de produtividade pelos gargalos de infraestrutura, pela má formação de mão de obra, pelo sistema tributário complexo e assim por diante. Então a gente tem que tentar voltar à nossa agenda de melhorar a educação, de melhorar os gargalos de infraestrutura, de melhorar o ambiente de negócios, de fazer business no Brasil. Todos os empreendedores que nos assistem sabem que o Brasil não é simples. Agora, já foi muito pior, já foi muito mais complicado. Você teve menos crédito, você tinha mais inflação, taxa de juros mais altas, um mercado não tão amigável. Então, acho que é aquele negócio, né? Você fala com um americano, ele reclama tanto que você acha que os Estados Unidos está um lixo. E a gente olha daqui e a gente acha que os Estados Unidos está maravilhoso. Então, a gente sempre gosta de falar mal do Brasil, gosta de reclamar do Brasil. Eu não acredito nisso. Acho que a gente tem que... O que está ruim, a gente tem que trabalhar para melhorar e a gente tem que falar do que está bom, principalmente para fora. Porque isso vai trazer os investidores, vai trazer otimismo, vai trazer confiança. E se a gente não fosse otimista, a gente já tinha desistido de empreender no Brasil há muito tempo. Né? E é engraçado, né? Não só no Brasil. Eu lembro da entrevista que eu fiz com o CEO da Disney, né? Que ele falou, uma coisa que você tem que ser otimista. Imagina se o Jeff Bezos não fosse otimista. Ele não teria construído a Amazon, né? Quantas pessoas falaram que ele estava louco? Agora, se você é otimista, você acredita, você vai lá e faz. E esse negócio da agenda positiva, acho que o governo, independente das críticas, ele tem tido uma agenda propositiva, seja com o lançamento do Pix, do avanço na telemedicina. Então, acho que essa agenda ajuda o empreendedorismo também, né? Ah, sem dúvida, né? Vamos pegar o ambiente regulatório do Banco Central para fintechs, é o mais amigável, um dos mais amigáveis do mundo. A gente fez a reforma da Previdência, a gente aprovou o Banco Central Independente, a gente fez a reforma trabalhista, a gente está vendo privatizações andarem. Então, a gente às vezes esquece de olhar o que está bom, porque sempre pode ser mais. Eu gosto de brincar que o Brasil, às vezes, ele não perde a chance de perder uma chance. Infelizmente, né? Acho que a minha grande frustração é que a gente podia ter avançado onde a gente está hoje muito mais rápido. E a gente estaria colhendo os benefícios. Se eu tenho uma frustração, não é que a gente está andando para trás, a gente está andando para frente, mas acho que a velocidade de andar para frente poderia ser muito melhor. Agora, infelizmente, não é pelas razões políticas, pelas razões ideológicas, mas acho que é inegável que a gente está caminhando para frente. Eu concordo com você e acho que um desses freios, digamos assim, que poderia deixar a gente andar mais rápido é a educação. Né? Acho que é nítido para todo mundo que o Brasil tem um gargalo na parte de educação e você e outros sócios do banco fizeram uma iniciativa brilhante, que eu acho que é o Intelli, que apoia empreendedorismo, tecnologia. Queria que você contasse um pouco como é que foi essa ideia, como é que surgiu essa ideia, que eu até sei, mas eu queria que você compartilhasse com nossos espectadores e contar qual é a agenda do Intelli. Então, a gente, até quando, acho que você estava nessa turma, né, que vocês estiveram ali no Silicon Valley, quando a gente entrou nessa agenda de digitalização, vocês estiveram, acho que com o Doug Leon do Sequoia, ele falou que investia pouco no Brasil porque a gente formava poucos engenheiros. E na hora que vocês relataram isso pra gente, isso foi um tapa na cara, né? Foi um incômodo. A gente falou, pô, isso é verdade e incomoda. A gente foi pro Brasil do Silicon Valley e ele repetiu isso num painel. Aí a gente voltou e falou, olha, a gente está procurando alguma coisa para retribuir para a sociedade, vamos investir num projeto de educação ligado à tecnologia. Só que quando a gente começou, a gente falou, bom, mas o que é esse projeto? Vamos formar programadores em cursos profissionalizantes, vamos formar tecnólogos em 2 anos. A gente tem um gap de mão de obra enorme, todos que nos assistem sabem o como está disputado o mercado por talento em tecnologia. Mas a gente estudou, chegou à conclusão que a gente queria fazer um programa
de graduação para formar os líderes em tecnologia. As pessoas que vão sair não só com skills de tecnologia, mas também com skills de liderança, skills de empreendedorismo e de negócios. E eles seriam os líderes de tecnologia. A gente acha que se a gente fizer isso, tiver uma metodologia, um brand forte, a gente depois pode fazer cursos executivos para profissionais, pode fazer cursos profissionalizantes curtos, pode fazer bootcamps de verão para alunos do ensino médio. A gente acha que abre enormes possibilidades, mas a gente acha que é muito importante a gente conseguir formar realmente esses líderes para ter certeza que a gente tem a metodologia que forma líderes em tecnologia com skills de liderança e negócios. Então a gente estudou isso em 2019, 2020 foi fazer o estudo de viabilidade, 2021 está sendo pré-operacional, estamos pegando todas as licenças do MEC, contratando professores, fazendo obra e tudo dando certo. Os primeiros 250 alunos começam aí em fevereiro do ano que vem, já no nosso campus maravilhoso ali no IPT, e a gente espera que com isso consiga contribuir para o desenvolvimento do país e formação de novas lideranças. Espetacular, parabéns. E aí você comentou do Doug Leone da Sequoia, ele soltou uma carta no início do mês passado, dizendo que finalmente ele vai voltar ao Brasil. Ele não vai abrir o escritório ainda, mas vai começar a fazer viagens recentes. O próprio SoftBank, que já tinha anunciado um fundo de 5 bilhões de dólares, aumentou, disse que vai dobrar a aposta na região para 10 bilhões de dólares. Na minha última coluna na Exame, aliás, quem não assina Exame ainda, recomendo, que está brilhante, eu comento um pouco que o Brasil está vivendo um momento único para o empreendedorismo, né, que se aproveita não só o financial deepening do Brasil, mas também os brasileiros têm uma alta aderência a novas tecnologias, a maior parte da população já tem celular, e usando ativamente os aplicativos e tal. A gente é um dos maiores usuários em qualquer rede social do mundo, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Então, as atenções dos investidores têm cada vez mais voltado para o Brasil. Como é que você vê esse movimento também? Olha, eu fico feliz porque acho que a leitura do Sequoia é que sim, o Brasil tem um déficit de engenheiros. Agora ele tem abundância de empreendedorismo, abundância de um mercado aberto, competitivo, móvel, economia grande, diversificada. Acho que o que surpreendeu eles foi a escala do Brasil, como você tem lideranças empreendedoras, e mesmo a gente tendo menos engenheiros que a gente gostaria, os que a gente tem são muito bons. Então acho que isso acho que mudou essa percepção, o que me deixa muito feliz. E eu acho que, sim, falando um pouco de tendências, acho que você pega algumas tendências aí que tem norteado o mercado, né? Acho que primeiro é digitalização, não tem jeito. Tudo que você consegue solucionar uma dor usando tecnologia, melhora, né? O que eu gostaria de ver era o governo melhorando a vida das pessoas com tecnologia. Tipo, tem uma coisa simples, né? Você tem um app que você vai tomar vacina, tá lá que você tomou a vacina, tá lá todo o seu histórico médico. Você, quando chegar num posto de saúde, ele não precisa te fazer outras perguntas porque tá tudo no teu prontuário. São alguns exemplos. Então, acho que uma é digitalização. Acho que o segundo tendência que veio para ficar no mundo é a incorporação dos valores ESG, especialmente os ambientais e os sociais, na cultura das empresas, nos valores das empresas. Acho que foi algo que a gente incorporou na cultura do BTG e está sendo ótimo. Você tem os intangíveis para recrutar, para reter, de marketing, de imagem, mas está sendo ótimo para business. Porque como é uma exigência do mercado, quando você incorpora esses valores ESG na tua matriz de decisão, você gera valor para os seus acionistas. E acho que tem dois fenômenos no mercado de capitais que também beneficiam a toda a comunidade empreendedora, né? Que é o que a gente chama de Financial Deepening e Financial Disintermediation. Financial Deepening é que as pessoas precisam buscar outros tipos de investimento, dado que o Brasil agora tem juros civilizados. Então, mesmo o juro voltando aí para 6,5, é juro real de 3. É que deixa o Brasil crescer, se desenvolver. Então, as pessoas vão ter que buscar ativos ilíquidos, ativos ligados à renda variável, mais longos nas suas carteiras. E parte disso vai para Venture Capital.
E o segundo é que a gente chama de Financial Disintermediation, que a gente está vendo o desenvolvimento de mercado de capitais. Então você pega a quantidade de emissões de ações, de IPOs, ou de follow-ons, ou emissões de debentures, ou fundos de venture capital, ou rounds de seed, A, B, C, isso tudo é reflexo desses dois fenômenos. Então a gente acha que essas 4 tendências aí ajudam muito o empreendedorismo e o crescimento no Brasil. Você falou de tendência, tem uma frase que eu adoro, que você fala que o novo normal, o velho normal melhorado, né? Em termos de tendência de trabalho, de home office, na parte de telemedicina também, quais são o que a gente mudou durante a pandemia? O que você acha que veio para ficar e o que vai mudar? Olha, o que eu acho que veio para ficar é que a gente aprendeu a usar ferramentas de trabalho e reuniões remotas que a gente não usava. Vou pegar um roadshow. A gente nessa pandemia acho que fez uns 3 ou 4 roadshows entre emissão de ações e emissões de bonds. Era um sacrifício físico. A gente tinha que estar em 4 ou 5 cidades, sem dormir, viajando à noite, fazendo 8, 9 reuniões, viajando entre as cidades, às vezes entre continentes. E você se desgastava muito fisicamente e eu acho que isso acabava até afetando a qualidade da reunião. Hoje em dia você chega aqui, se dormiu na sua cama, se alimentou bem, fez sua ginástica, faz suas mesmas 10 reuniões, tudo via vídeo, acho que numa qualidade praticamente igual, só que facilita muito a vida. Então eu acho que... E o custo não se compara, né? Entre custo e emissão de gás de efeito estufa é uma economia brutal, né? Você fazer isso usando teleconferência do que usando isso viagem. Então acho que essa, por exemplo, é um exemplo de você usar para reuniões, que às vezes ou você não consegue, ou você está numa distância física, a gente perdeu a vergonha de marcar reunião por uma das ferramentas que tem de reunião. E acho que a segunda é você ter mais flexibilidade no trabalho. Eu acho que isso vai ajudar muito na inclusão e diversidade nas empresas. Então, por exemplo, eu imagino que muitas mães, às vezes elas precisam ir para casa por alguma razão, e aí isso não quer dizer que elas vão deixar de fazer o trabalho, não, vai fazer parte do trabalho remoto, ou vai dar essa flexibilidade. Isso te deixa atrair mais diversidade, atrair mais qualidade, então acho que também é uma ferramenta também para trabalho, a gente achar esse equilíbrio entre trabalho presencial e trabalho remoto, ninguém sabe ainda qual que é. Por exemplo, na nossa cultura a gente acha que o presencial é super, super importante. Agora talvez ele seja mais importante 5 dias por semana em algumas áreas, em outras áreas ele pode ser 2, em outras áreas ele pode ser remota. Acho que o tempo vai dizer qual que é esse equilíbrio, mas acho que, sem dúvida nenhuma, 2 tendências para trabalho, reuniões e esse equilíbrio entre trabalho remoto e trabalho presencial. E acho que também um terceiro é que todo mundo se acostumou a fazer tudo no celular, ou no celular ou no computador. Então acho que isso também acelera a digitalização dos serviços e como um todo. Um dos motivos que a gente acaba focando o Boost Lab em empresas já um pouco mais maduras é porque ela já tem alguma atração, a empresa já existe em si, né? Porque tem muita gente que chega aqui e fala, cara, tem uma ideia fantástica e tal, mas o difícil é desenvolver. Até brinco que eu gosto muito de uma entrevista do Carlos Brito, que era da Ambev, que ele fala, eu gosto das pessoas que têm acabativa, não adianta ter iniciativa, tem que ter acabativa. Como é que você vê isso, Salute? Para você, uma boa ideia basta? Não. Vamos ser sinceros, fazer um banco de investimento igual ao BTG não é rocket science. Qualquer um que fez um MBA sabe o que tem que fazer. Agora o segredo está na execução. Então qualquer grande ideia, ela só deixa de ser uma ideia quando você tem aquela dedicação fanática, aquela paixão indescritível e aquele esforço incomensurável para botar aquela ideia de pé. Então, eu concordo totalmente aí com a frase do Brito, não conhecia, vou até roubar e começar a usar, né? Vou dar crédito a ele, mas eu acho que é por aí, acho que a ideia é um começo. Agora eu vou te falar, você pode ter uma grande ideia que de repente ela não funciona, mas se você monta um time bom, você monta os valores corretos na tua empresa, você dá essa dedicação, você pode pivotar ou adaptar a ideia para que ela seja bem sucedida. A gente já viu inúmeros casos desses aqui nas startups que a gente fala.
Então eu concordo contigo, acho que a ideia é parte só, mas acho que nem aqui no banco é 90% transpiração, 10% inspiração. Eu gostava muito do programa do Jô Soares 11h30, quando ele anunciava que estava terminando a entrevista, a plateia fazia eu estou terminando a nossa entrevista e acredito que os nossos espectadores dão tristes do outro lado também da gente estar terminando. E aí, por último, Salute, eu queria que você indicasse um livro, uma série, um filme que você viu, que te marcou e que inspirou. Olha, um livro que eu adoro, que me fez entender muito depois do que as pessoas são bem-sucedidas é Outliers, né? Que é uma teoria simples, né? Depois que você passa 10 mil horas fazendo uma coisa, você vai aprimorar aquilo, você vai master aquele skill e dali você começa a se desenvolver exponencialmente. Então acho que as pessoas não podem esquecer que se você não se dedicar muito, trabalhar muito, ter muita paixão pelo que você faz, não vai. Você não conhece nenhum artista, nenhum empreendedor, nenhum esportista que não tem paixão, que não tem dedicação. Então, uma das séries que eu adorei foi a do Michael Jordan, né? Michael Jordan treinava mais que todo mundo, botava o time para correr. É isso mesmo, se você não treinar, não adianta. Você tem que ter talento. Agora, talento com trabalho é imbatível. Então, acho que tanto o livro Outliers quanto essa série do Jordan eu achei fantásticos. Bom, como a gente bota no nosso Instagram, #BoostLabIndica. Obrigado mais uma vez, Salute, foi espetacular. Pedro, com você de novo. Eu que agradeço, Fred, obrigado de novo e obrigado, Salute, que por sinal teve em todas as edições aqui, todos os 7 bets do Boost Lab. É sempre muito bom te ouvir e contar contigo. Pessoal, voltamos aqui para a segunda parte de evento e vocês que já puderam ouvir um pouco mais aqui sobre como o Boost Lab tem interagido com o banco, com a estratégia de investimentos e principalmente como vocês, empreendedores que estão nos assistindo, nos ajudam. A gente volta com as 5 das 9 startups que faltam apresentar. Nós tivemos 4 apresentações ontem e hoje as últimas 5. Nessa última parte de evento, eu digo sempre que as estrelas do dia são sempre as startups, nós teremos 5 apresentações, sendo mais ou menos 7 minutos cada uma delas, composta de mais algumas perguntas para você conhecer mais a fundo cada business, cada solução. E para a primeira delas, eu convido a Camila Nasser aqui da startup Cria, que tem trabalhado bastante com a gente, nos ajudado e feito um trabalho incrível no âmbito de crowdfunding. Camila, muito bem-vinda, está com você. Obrigada, Pedro, pela introdução. Obrigada, BTG, Boost Lab, pelo convite. Bom, pessoal, muito prazer. Meu nome é Camila Nasser, eu sou a CEO e cofundadora do Cria. E eu vim contar um pouquinho para vocês sobre o que a gente está construindo, o que a gente já construiu para o mercado de capitais. O mercado de capitais ele passou por muitas transformações nos últimos anos. Em especial, a gente tem uma nova geração de investidores que está atrás de oportunidades de investimento de maior retorno. Muito impulsionados pelo Financial Deepening, muito impulsionados pelo acesso à educação financeira e todo esse mundo digital. Mas a verdade é que grande parte dos maiores retornos e das maiores oportunidades de investimento do mercado de capitais ainda está restrito a um grupo pequeno de investidores. Esses investidores que participam do mercado privado de capitais. Então, se o investidor hoje ele espera uma empresa abrir IPO na bolsa para poder participar dos retornos gerados por esse negócio, ele acaba perdendo grande parte dos retornos que hoje estão restritos ao mercado privado, que é quando a empresa se fundou até abrir o IPO. O que a gente está construindo no Cria é um novo mercado de capitais. Então, o Cria é a democratização do acesso às melhores oportunidades de investimento, ao investimento nas PMEs. E a gente está construindo isso há 7 anos. Então, quando a gente começou lá em 2014, o mercado era completamente diferente do que era hoje. A taxa Selic era altíssima, pouco se falava de unicórnios, mas enfim, a gente encontrou uma oportunidade de trazer ao investidor brasileiro, ao investidor comum brasileiro, a chance de investir e participar dos negócios inovadores. Então, lá em 2014, a gente fundou o Cria, na época chamava Brota, que foi a primeira plataforma de equity crowdfunding do Brasil. E através do Brota, qualquer um poderia investir em startups inovadoras e de alto crescimento, aportando a partir de R$500. Esses últimos 7 anos foram de muita validação, de construção e consolidação do nosso ecossistema, com a visão de conseguirmos realmente construir uma nova bolsa de valores. A gente chegou esse ano em um momento em que o nosso mercado está muito mais consolidado, e assim como o Cria. Então, o Cria conseguiu se
consolidar como a principal plataforma de investimento em startups do país, plataforma de maior performance em termos de retorno dos investimentos. Então a gente faz um processo seletivo bastante criterioso, analisamos centenas de empresas, selecionamos dessas empresas aquelas que a gente vê maior potencial de retorno e crescimento, e a gente estrutura basicamente as mini IPOs digitais e fazemos uma operação, uma oferta pública para que qualquer investidor possa investir junto com a gente e virar sócio desse negócio. E esse investidor ele pode ter o retorno quando a empresa é vendida para um outro player estratégico, quando a empresa passa por uma rodada subsequente ou até, claro, num IPO mais futuro. Um caso legal que a gente tem é da startup Resale, que captou com a nossa comunidade, se eu não me engano, em 2017, e depois ela passou pelo programa do Boost Lab e foi adquirida pelo próprio BTG. Hoje a gente já tem uma comunidade de investidores em todos os cantos do Brasil, basicamente em todos os estados brasileiros, e já foram mais de 100 ofertas realizadas para negócios de diferentes verticais. A gente tem um portfólio de investimento que já foi investido por importantes fundos como o Kazakh Ventures, como a White Combinator, entre outros. E com toda a experiência, com tudo que a gente construiu até agora, chegou a hora da gente dar um passo além, realmente nessa visão de democratizar de fato o mercado de capitais. Então, desde o começo desse ano, a gente começou a fornecer a nossa infraestrutura tecnológica, nosso arcabouço jurídico e toda a nossa expertise que a gente acumulou de anos de experiência para novas plataformas que hoje consomem o KRS, que é a nossa infraestrutura do Crowdfunding as a Service, a primeira do Brasil. E a gente já tem mais de 10 plataformas novas nesse novo ecossistema. Para o investidor, é a forma mais fácil e rápida de diversificar o seu portfólio. O investidor ele tem acesso às oportunidades de investimento nas plataformas, consegue consumir todas as informações essenciais para uma tomada de decisão do investimento de uma forma 100% digital e em poucos cliques, poucos minutos, fazer um aporte e conseguir acompanhar a performance do seu investimento. Isso aqui é um pouquinho dos bastidores do nosso produto. Aqui é uma das ofertas que a gente conduziu. O investidor analisa todas as informações na página da oferta mesmo, tem interesse, clique em investir, em pouco tempo ele já está assinando o contrato de investimento, fazendo a transferência e acompanhando a performance e crescimento dessa empresa. Eu falei um pouco sobre como a gente começou há 7 anos, mas agora, de fato, é o momento certo do nosso mercado. O Venture Capital ele nunca esteve tão aquecido. Só esse ano, mais de 5 bilhões foram mobilizados em Venture Capital para startups brasileiras. A gente vê fundos consagrados globalmente, como a Sequoia Capital ou como o SoftBank, olhando mais para o mercado empreendedor brasileiro. Então, a gente está em um momento muito bom e de alta liquidez no mercado de Venture Capital. Do outro lado, uma das principais dores do investidor, que é a baixa liquidez desse tipo de investimento, está em vias de ser resolvido pela CVM, que até o final desse ano vai dar mais um passo para garantir maior liquidez através de uma estruturação de mercado secundário para os investidores. A gente está no melhor momento do CRIA, no melhor momento do mercado, não poderia ter melhor hora para participarmos do Boost Lab. Foram horas de mentorias e conexões com membros do próprio BTG, da equipe ACE, enfim, e ecossistema do BTG. Foram trocas extremamente ricas, acesso a uma rede alumni espetacular. E a gente está muito feliz pelas parcerias que a gente já construiu, que a gente pode e vai construir pela frente. Agora a gente está pronto para liderar essa nova era das ofertas públicas. Fica o convite para você, empreendedor, que tem um negócio de alto potencial de crescimento, vir fazer o seu primeiro IPO com a gente. Você, investidor, que quer diversificar o seu portfólio com ativos de risco, mas de alto potencial de retorno, cadastre-se no CRIA, segue a gente, vem com a gente revolucionar o mercado de capitais. Muito obrigada. Camila, excelente apresentação e obrigado por abrir essa tarde de pitch aqui. Por sinal, o pitch da CRIA, ele só reforça ainda mais o papo que acabou de acontecer aqui entre o Fred Pompeu e o Roberto Sallouti, nosso CEO, a evolução do mercado de capitais, o tal do Financial Deepening. E você, durante a sua apresentação, falou bastante sobre evolução. Falando em evolução, o que você enxerga aqui de futuro, de próximos passos para a CRIA e principalmente para o mercado? Fantástico, Pedro. A gente tem um perfil novo de investidor que ele tem muito mais acesso à informação e que ele está sedento pelas melhores oportunidades de investimento no mercado. Então a gente vai ver ainda nos próximos anos um grande fluxo dos investidores, igual a gente viu esse grande fluxo dos investidores na bolsa ou no mercado cripto. Eu prevejo que a gente vai ter esse grande fluxo dos investidores entrando também no mercado de investimento em PMS e especificamente no mercado de Venture Capital. E para isso acontecer, um dos grandes entraves é o aumento da liquidez desse tipo de investimento.
Então hoje, como eu tinha falado, para um investidor ele ter o retorno do seu investimento, ele tem que ter um capital muito paciente, esperar um evento de liquidez como a aquisição estratégica, como uma rodada subsequente por um fundo maior, ou até, como eu tinha falado, o IPO. Agora, com a proposta de revisão da CVM, que deve vir à voga ainda até o final desse ano, a gente vê aqui uma janela de oportunidade com a construção realmente de uma bolsa de investimento em startups. Então imagine só, investidores de startups podendo ter muito mais liquidez aos seus ativos através de um mercado secundário, não precisando esperar uma dessas outras janelas de liquidez, que geralmente demoram muito mais para acontecer, para poder investir. Muito bom, Camila. E, inclusive, você tocou no assunto aqui de olhar para uma nova bolsa. Como é que o CRIA ele se posiciona nessa nova bolsa? Qual que é o espaço que você espera daqui para frente? A gente está realmente construindo um ecossistema, então temos a nossa plataforma proprietária, o CRIA, em que a gente não atua como marketplace, mas seleciona muito bem poucos negócios no mercado de venture capital, mas a gente tem, através do KRS, uma nova infraestrutura que a gente tem empoderado plataformas em diferentes verticais. Então o CRIA ele passa a ser não só uma plataforma, mas um ecossistema de plataformas que atuam no mercado imobiliário, no ESG, no florestal, nas energias renováveis e por aí vai. E com isso a gente consegue realmente democratizar acesso a investimentos alternativos para os investidores comuns em diferentes mercados. Camila, foi um prazerzaço ter vocês aqui nos últimos 6 meses de Boost Lab. Espero realmente que vocês tenham gostado e eu não tenho dúvida que é só o começo. Agora, dando sequência e chamando a nossa segunda startup dessa tarde, eu queria chamar o Rodrigo da Condoconta. Rodrigo, o palco é seu. Bem-vindos ao Condoconta. O Condoconta é o primeiro banco exclusivo para condomínios no mundo, verde e amarelo. Isso aí é um orgulho nosso. Eu sou o Rodrigo, o CEO do Condoconta. Tenho minha vida inteira no mundo de condomínios, então tive a oportunidade de ter uns 360 graus aí em BPO financeiro, em ADM, em sistema de gestão para condomínios. E aqui dos nossos 5 founders é legal que a gente junta 3 frentes de know-how muito interessantes que nos dão uma vantagem competitiva, que é know-how em condomínios, know-how em finanças e know-how em produto e tech. No ano passado a gente foi acelerado pela Darwin, que também é nossa investidora, a gente recebeu algumas chancelas legais aí da Estônia no Innovation Latam e da Startse na Construtech. E início desse ano a gente foi acelerado pelo Boost Lab e também fechamos o nosso seed round aí com a Redpoint. Falando um pouco do mundo de condomínios no Brasil, são mais de 500 mil condomínios. Quando falo condomínio é residencial, comercial, vertical, horizontal, 32 milhões de unidades, então casa, sala, apartamento, e onde habitam 95 milhões de pessoas. Então quase metade da população brasileira mora em condomínio. E 2 milhões de funcionários, segurança, limpeza, então é um pessoal bem grande. E quando a gente bota um zoom financeiro nesse mundo condominial, são 250 bilhões que os condomínios movimentam. 10% disso é depositado em fundo de reserva, 25 bi, a gente brinca que é o FGTS forçado aqui do condomínio, e 28 tri de patrimônio segurado. Todo condomínio é obrigado a ter seguro. Quando a gente bota um zoom financeiro nesse mercado, são 250 bilhões que os condomínios movimentam, 10% disso em fundo de reserva, 25 bi, é o que cresce ao ano, que a gente brinca que é o FGTS forçado do condomínio, e 28 trilhões de patrimônio segurado. Todo condomínio é obrigado a ter seguro, então tem ali aquela renovação anual. Uma demanda inelástica. O nosso mercado é drivado pela construção civil, então é um mercado que só cresce, às vezes cresce menos, às vezes cresce mais, até porque condomínio não foge, não falha, não desaparece. E aqui no outro lado é o quanto de dinheiro que os condomínios deixam nos bancos tradicionais hoje, são 3 bilhões ao ano, em boletos por unidade, tarifas, cesta, e esse fundo de reserva ali rendendo 70% de CDI. Por que isso? Durante muito tempo, os condomínios foram esquecidos pelo sistema financeiro, porque ele é uma pessoa anômala, ele tem CNPJ, mas não é considerado empresa, e por isso sempre ficou numa zona cinzenta para os bancos, nunca foi preparado onboarding para condomínio, muito menos produtos. Então aquele quadrante da esquerda ali embaixo, caro, com experiência ruim. Os neobanks vieram com tudo, mas ninguém abraçou condomínio e foi daí que surgiu o Condoconta como banco dos condomínios brasileiros. Acabando com essa experiência ruim e cara que se tem hoje de abrir conta, administrar essa conta, fazer contabilidade, prestação de contas, inadimplência, aquele caos condominial que a gente fala, que a mola propulsora é o financeiro. Então quem mora em condomínio sabe o que eu estou falando. E esses desafios do síndico, do gestor condominial, que é impulsionado, né, foi muito forte na pandemia, que a gente brinca dos 5 Cs, cano, carro, cachorro, criança e cobrança. O financeiro é a mola propulsora disso. Então, foi no meio desse cenário que a gente levantou essa bandeira de first mover como
Condotech, criando um novo setor e disruptando o mundo de condomínios. Desde o início, consolidando 2 pilares: transparência e uma experiência única. Então, transparência porque não é uma conta PF nem uma conta PJ. Aquele dinheiro que está lá na conta ele é de 50, 100, 200 famílias. Ao mesmo tempo, do início ao fim, quando a construtora entrega aquele condomínio, ela abre o CNPJ, a primeira relação dele é com o banco, é com o Condoconta, até o resto da sua vida. E é isso que o Condoconta é. A gente faz a operação de banking, automatiza as 2 principais trabalhos financeiros que o condomínio tem, que é rodar a taxa de condomínio mensal, lá com as distinções de fundo de reserva, água, gás, taxa de condomínio, e a prestação de contas. A gente cruza a receita e despesa dentro da própria conta, dentro do Condoconta, e entrega isso para a administradora de condomínio, para o síndico, em tempo real. E dentro do Condoconta, a gente tem a Condoshop, que é uma loja de produtos financeiros feita exclusivamente para condomínio. Primeiro deles, os investimentos, fundo de reserva, como eu falei, que é obrigatório. Inadimplência zero, que é uma garantia de recebíveis para o inadimplente, então ele passa a ser nosso inadimplente, o síndico não se incomoda mais com o vizinho. Financiamento, placa solar, pintura, reformas, melhorias. E o seguro, que é obrigatório. E esse é o nosso lema: transparência não tem preço nem tarifas. Condoconta zerou tudo que um condomínio gasta com banco, todas as taxas e tarifas, e esse dinheiro é reinvestido e até reduzido na taxa de condomínio. E aqui um pouco, de fato, a gente recebeu um boost. Em tão pouco tempo, o Condoconta abraçou o Brasil inteiro, a gente está em 23 estados com condomínio, mais de 150 milhões de movimentação, 60 mil usuários, que são os condôminos, né, que recebem taxa de condomínio, utilizam o nosso meio de pagamento, 150 DMs Partners, ou seja, que é o nosso go-to-market, ajudar o gestor de condomínio, e 35 bilhões de patrimônio condominial, que é o VGV. Então a gente teve um crescimento que até nos surpreendeu, né, o nosso go-to-market fit foi muito acertado, a gente cresceu 600% nesse último trimestre, com LTV um CAC muito legal, visto que o nosso mercado ele não tem renovação, né, ele perdura com Condoconta, com banco, até porque todo condomínio precisa de banco, eles buscam um banco para condomínio. Então, isso foi muito legal e está aqui em sintonia com o BoostLab, de banco para banco, com design vivendo esse novo UX das finanças mundiais. Isso nos botou à frente da engenharia Condoconta junto com o time BoostLab. Obrigado, BoostLab. E é esse passo que a gente vem transformando a vida em condomínio. Atrás dos 500 mil CNPJs, tem lá 95 milhões de CPFs, que não aguentam mais a mesma experiência de pagar boleto, etc. E esse TAM ele vai multiplicando, ele vai triplicando. Essa é a veia Condoconta de transformar a vida em condomínio, entendendo que atrás do tijolo tem pessoas. E esse é o Condoconta, o coração financeiro dos condomínios. Rodrigo, somos nós que agradecemos a participação de você aqui no Bet7. Você comentou durante o pitch que os condomínios são seres anômalos e ou não são atendidos, ou quando são pessimamente atendidos. E aí, dando um pouquinho mais de contexto aqui, qual que seria o panorama dos condomínios no Brasil e onde vocês, Condoconta, querem chegar? Boa pergunta, Pedro. Os condomínios, tá? Eu nasci nesse mercado, é um mercado que de 20, 30 anos ele sempre foi administrado do mesmo jeito, com os mesmos bancos, com as mesmas experiências ruins e caras. O Condoconta, e é um mercado altamente fragmentado, tá? Esses 500 mil condomínios são administrados por 15 mil administradoras. Então elas são pequenas e médias e bem regional. A própria profissão de síndico profissional, que cresce demais, né? tá voando aí na pandemia, ela não é regulamentada. Então o Condoconta, e como todo mercado, o Condoconta entende, né, que o mundo de condomínios precisa de um player financeiro que entenda ele, que formate produtos para organizar essa cadeia produtiva e levar esse ecossistema ao seu máximo potencial. Os fornecedores de condomínio, aquele que arruma o portão, o elevador, até o síndico, até a administradora, até o corpo condominial como um todo. Coração bombeando as finanças de forma transparente e automatizada e em sintonia com todos que vivem ou trabalham e respiram condomínios. Muito bom, Rodrigo. E dado que todo o contexto, todo o business da Condoconta é condomínio, o condomínio em si ele não existe, né? Você acaba administrando, cuidando das finanças de diversas famílias. Como é que é esse processo dentro do Condoconta? O que facilita? Ou até onde a Condoconta vai? Excelente pergunta, tá, Pedro? A gente tem uma baita de uma responsabilidade. Né? Como eu falei ali no deck, o Condoconta ele cuida não de uma conta PF, nem de uma conta PJ, e sim de uma conta que tem lá dinheiro de 50, de 100, de 200 famílias. Então, até para ter uma ideia, o nosso maior condomínio tem 2.000 unidades, são 2.000 famílias que estão lá acompanhando, né, o seu patrimônio evoluindo, onde é que está sendo reinvestido, se está valorizando o imóvel, se não está. Então, essa responsabilidade é muito grande. Né? E o síndico tem isso, a gente está lidando com o principal patrimônio das pessoas, que é o seu imóvel, né, que trabalhou a vida inteira para conquistar ele, e com as pessoas que a gente mais ama, né? Festa, os amigos, etc. Tudo isso
é em condomínio. Então, a transparência foi o primeiro ponto que a gente solidificou de democratizar esse acesso de quem respira esse ambiente condominial, conseguir saber hoje o que está acontecendo, e não como acontece no mercado antigo de condomínio, que era sempre com delay. Né? O conselho ia lá, analisava as contas, pegava um furo de 3 meses atrás, no papel, a regra era essa experiência ruim. E o Condoconta mudou isso. E a gente fica feliz de síndicos nos falarem assim, pô, por que isso não foi feito antes? É perfeito para mim, tanto os síndicos da nova geração, aquele pessoal que está levantando a mão hoje na Assembleia e virando síndico pela primeira vez, ou começando a sindicância profissional, tanto os síndicos mais experientes. Então, é legal ter esse feedback, a gente senta do lado deles, desenvolve o Condoconta junto, e é muito gratificante para a gente ouvir o quão de fit tem o mercado de condomínios e um player respirando isso, organizando a vida financeira de todo mundo que está nele. Rodrigo, super obrigado de novo pela ter vocês aqui, Condoconta, no Boost Lab. Tenho dúvida que o sucesso da Condoconta vai ser uma questão de tempo, que por sinal vocês receberam inclusive um round, né, uma captação durante a potencialização aqui no BET. Parabéns de novo. E avançando aqui para a nossa terceira startup da tarde, eu chamo a startup Brelo com o Fran. Fran, tá contigo aí, muito bem-vindo. Obrigado, Pedro, pela apresentação. Bom, eu sou o Francisco, um dos fundadores da Brelo, e eu queria começar a minha apresentação falando um pouco de um dos maiores problemas no Brasil para o mercado financeiro, a inadimplência. Quando você fala das pessoas que não têm histórico de crédito e não têm nenhuma garantia para colocar, aí o problema é maior ainda. E como o mercado soluciona atualmente esse problema? As taxas de aprovação são muito baixas, de até 8% no máximo, e quando quem aprova acaba cobrando taxas de juros absurdas, falando de 15% a 20% ao mês. Então a gente pensou, todo mundo tem um smartphone na mão atualmente que poderia ser utilizado como garantia para fazer créditos pequenos, focando nesse público-alvo. Então a gente criou a primeira carteira de crédito com garantia de celular no mundo. Os nossos resultados foram 240 mil cadastrados, liberamos mais de 10 milhões de créditos para os nossos clientes, em 15 mil contratos com ciclo completo. 75% dos clientes têm intenção de fazer novos créditos ou já fizeram. E o melhor ainda é que conseguimos uma redução da inadimplência de 50%. Como a gente faz? Basicamente, a gente concentra em 3 coisas básicas: avaliação da garantia, gerenciamento da garantia e execução da garantia. Mas quando você fala de garantias de produtos pequenos, no caso seja a garantia de celular, é mais complicado, precisa fazer remoto para que seja escalável. Então, como a gente faz? A avaliação da garantia, a gente olha principalmente logicamente, que o aparelho não esteja na blacklist da operadora, que o aparelho esteja em uso, que o aparelho esteja em boas condições. A gente avalia mesmo de forma remota a condição da tela do aparelho e de forma automática. E ao mesmo tempo a gente precisa precificar esse aparelho usado no mercado que tem uma depreciação constante, né? Tudo isso faz o que o nosso algoritmo faz no dia a dia. Além disso, quando a gente entra no gerenciamento da garantia, a gente basicamente tem um locker próprio, que é uma tecnologia própria que permite bloquear o aparelho da pessoa que está em atraso. Então, aí vocês têm uma tela que mostra um pouco como que fica para o próprio cliente. E essa tela permite basicamente fazer um pagamento, entrar em contato com a gente ou utilizar os aplicativos permitidos em caso de atraso, que são bancos, aplicativos de entrega ou qualquer outro tipo de aplicativo que surja de trabalho. Basicamente, essa tecnologia de locker é segura? Ou dá para tirar esse locker? Bom, não, porque a gente trabalha em conjunto com os fabricantes. A gente tem parcerias com os fabricantes, atualmente com Samsung e LG, que dão permissões muito mais de hardware, muito mais profundas que um aplicativo normal. E a gente ainda está com algumas outras parcerias em andamento, mas já com LG e Samsung temos mais de 56% do mercado no Brasil. E na execução da garantia, que seria o caso que o cara não tem o aparelho bloqueado, não tem condições de pagamento e você não tem como cobrar dessa pessoa, a gente dá a opção para o cliente entregar o aparelho que está bloqueado, ficar com o nome limpo
e nosso parceiro e investidor nosso também, que é a Trocafone, o maior comprador e vendedor de aparelhos seminovos, coleta na casa do próprio cliente o aparelho e paga para a Brelo, que basicamente recupera o valor da garantia. Além desses 3 pontos que eu mencionei, para criar uma carteira de crédito com garantia, a gente também está criando outros produtos, que seria financiamento na loja, crédito na loja, para físico virtual, e também uma forma de como a gente pode utilizar essas tecnologias criadas para aumentar o valor financiado, o valor liberado. Basicamente, o Brelo Groups basicamente vai permitir que uma família, por exemplo, ou um grupo de amigos consiga colocar vários aparelhos, linkar vários aparelhos dentro do mesmo contrato de empréstimo para poder aumentar o valor da garantia e que o valor liberado seja maior, o valor máximo, né? E finalmente, logicamente, para os aparelhos que a gente veja que estão um pouco mais ruins, que precisam ser trocados, a gente vai também oferecer financiamento de crédito com garantia. Os nossos concorrentes, basicamente, são 2 empresas que têm esse tipo de tecnologia, e elas basicamente atuam fora do mercado do Brasil e principalmente focados no financiamento da compra de celulares novos. Depois tem outras empresas que atuam no mercado, mas utilizam essas tecnologias dessas concorrentes. Mas basicamente a gente somos a única empresa que está focada em financiamento ou crédito usando celulares usados, que é o mais complicado. Eu realmente agradeço pela oportunidade que o Bustlab deu para a gente, porque realmente foi muito boa. A gente está realmente a partir dessa parceria aí, a gente conseguiu fechar uma POC com o Banco Pan e a partir daí também estamos em fase de integração com outras empresas que têm interesse em utilizar a nossa tecnologia para poder desenvolver as suas próprias carteiras de crédito e a gente está realmente muito entusiasmado para levar esse potencial de crédito com garantia celular para todo o mercado brasileiro. Em termos de competição, a gente tem apenas, a nível mundial, tem apenas 3 empresas contando a gente que têm essas parcerias para acessar essa tecnologia que permite desenvolver o locker de bloqueio e desbloqueio dos aparelhos como os fabricantes. Mas a gente é a única empresa que se focou no crédito utilizando o celular usado. Então, aí tivemos que desenvolver muito mais tecnologia para saber qual é a condição do aparelho, o preço, tudo o que já falei. Eu realmente agradeço o Bustlab pela oportunidade que deu para a gente, porque nós somos estrangeiros, somos os fundadores, somos 3 argentinos, sempre o foco foi o Brasil, a gente começou o negócio aqui. E a Bustlab também não só ajudou e abriu várias portas, sino que também está ajudando em questões de validar, junto com o Banco Pan, temos uma POC em aberto, já entrando em produção, também uma financeira em fase de integração, 2 fintechs e um varejista, para poder validar o interesse e o potencial de criar o que mesmo que existe com crédito consignado, crédito com garantia de veículo, crédito com garantia de imóvel, criar para pequenos créditos, com garantia celular. Então, a gente conseguindo colocar essa infraestrutura para todo mundo. A gente já captou mais de 1,3 milhões de dólares de investidores anjos e VCs, e principalmente nos anjos a gente tem investidores anjos que têm muita experiência no crédito com garantia. Agora estamos na procura de uma nova rodada para chegar no Series A. Quem tiver interesse pode entrar em contato. Obrigado. Ótima apresentação, Fran. E durante ela eu vi que você comentou sobre o processo de pedir um funding, né? Pedir um crédito aqui. Como é que funciona para a ponta do tomador? Qual que é o ticket médio que você normalmente empresta e principalmente se ele quiser um ticket maior do que isso, como é que funciona? Ótima pergunta, Pedro. Na verdade, atualmente o ticket médio está ronda mais ou menos os R$600. Você tem que ter em conta que um aparelho usado no Brasil, logicamente dependendo do seu público-alvo, mas em média nosso público-alvo está em mais ou menos o valor de um aparelho usado, está em R$950 e o ticket médio a gente quer libera mais ou menos um pouquinho mais de 50%. Então, estamos falando de 500, 550, mas aí a gente está, como o nosso crescimento vai vir principalmente do Brelo Groups. Então, que a gente consiga replicar o que o Greenman Bank fez na Índia com grupos solidários, mas só que em vez de fazer com empréstimos sem garantia, faça diretamente com empréstimos com garantia. Então, uma família pode colocar o pai, a mãe, o amigo, e mesmo que todos colocando o celular como locker, e quando o cara não paga,
todos os celulares serão bloqueados. Isso, ao mesmo tempo, gera uma pressão social que vai diminuir ainda mais a taxa. E por ter vários aparelhos, R$900, por exemplo, era o exemplo que estava colocando, por 4 ou 5 aparelhos pode ter R$4.000, R$4.500 de garantia. Então isso também permite aumentar a garantia. E o ticket meio no futuro, logicamente. Legal, Fran, está bem claro aqui. E aí você comentou, inclusive na própria resposta, sobre o locker que vocês possuem. Como é que funciona essa tecnologia? Se você puder aprofundar um pouco mais, dado que vocês fazem tudo dentro de casa. Claro. Bom, basicamente a gente funciona como se fosse um Mobile Device Management, que é normalmente utilizado para gestão de aparelhos, de frota de aparelhos em empresas, mas a gente deu essa tecnologia que a Samsung disponibiliza normalmente para as empresas. A gente utilizou essa tecnologia e também utilizamos a mesma tecnologia que a LG tem, e a gente está desenvolvendo outras parcerias para utilizar essa tecnologia para desenvolver focado nesse tipo de problema e produto, né? Não para gerenciamento de frota de empresas, sino para gerenciamento de garantias de crédito. Então, basicamente, a gente desenvolveu essa tecnologia com essas parcerias e a gente vai evoluindo conforme a gente vai mostrando que realmente a gente agrega valor para os próprios usuários da Samsung. Fran, obrigado de novo, parabéns pela apresentação de vocês e foi um prazer ter recebido a Brello aqui no Bet7 do Boost Lab. E a Brello, por sinal, que é mais um exemplo de como a gente tem ajudado aqui as startups e, obviamente, o banco a interagir e fazer mais negócios. E na sequência aqui, eu chamo o Eduardo Canova da Leoa, que é a nossa penúltima startup de hoje. Eduardo, muito bem-vindo. Muito obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Canova, eu sou o CEO da Leoa. E a Leoa é uma assistente virtual que faz a sua declaração de imposto de renda. A declaração anual, através de um fluxo personalizado, um passo a passo personalizado para cada tipo de contribuinte, através de simples perguntas feitas para quem não entende de imposto de renda, tudo dentro da nossa plataforma. Com leitura de documentos, integrações com o Open Banking que estamos trabalhando este ano, já nessas integrações. E no final do processo, bastante validações para evitar que o contribuinte caia na malha fina. E com um clique, transmitimos automaticamente para a Receita Federal sem envolvimento humano. Tudo isso de graça para o contribuinte, porém é opcional a contratação de chat e revisão de um contador diretamente online dentro da plataforma também. Isso tudo com segurança total de uma contabilidade digital 100% em nuvem, e inclusive estamos nos certificando com a certificação ISO de segurança da informação. O time é composto por mais de 20 pessoas, entre eu, desenvolvedores, time de marketing e investidores. E no mercado internacional, esse modelo de negócio é bem comum, tendo como maior case o TurboTax nos Estados Unidos, a TaxFix na Europa. E no Brasil, esse mercado possui 32 milhões de contribuintes que restituem 25 bilhões de reais e possuem 2,5 trilhões em patrimônio no mercado financeiro declarado nessas declarações. Nosso roadmap prevê download da declaração pré-preenchida diretamente da Receita Federal para dentro da plataforma ou integração com o Open Banking para automatizar a declaração para nossos clientes, disponibilização de API para apps de terceiros que queiram prover essa solução para seus clientes, e também a disponibilização da plataforma para escritórios de contabilidade, além de um produto de contabilização mensal para tudo que deve ser contabilizado mensalmente, como investimentos na Bolsa de Valores, investimentos em renda variável. Com uma simples integração, a gente deixa isso no automático. Hoje possuímos 6 fontes de receita mapeadas, 3 já estão live dentro da plataforma, como a antecipação da restituição em 48 horas, a mensalidade da plataforma mensal e a parte de serviços. Porém, com as outras novas fontes de receita, pretendemos chegar a um ticket médio, uma receita média por usuário de R$150. Previsão de receita para 2021 de 1,2 milhão e pretendemos crescer em 2022 5 vezes. Hoje temos 28 mil usuários cadastrados e previsão de fechar esse ano com 5 mil assinantes da plataforma mensal. Bom, para 2022, estamos abrindo um round de $2 milhões, em torno de 20% da empresa, estamos buscando estes números para atingir a meta de 1 milhão de clientes após essa captação. Bom, além do Boost Lab, da ACE,
Também estamos no programa da Pinheiro Neto. E, bom, contar um pouquinho da experiência aqui no BoostLab. 3 pontos de grande destaque são o nível dos mentores, não é todo dia que a gente vê que recebe mentoria desse nível, e isso acaba refletindo na qualidade e profundidade das mentorias, que é outro ponto muito importante a se destacar. E outro ponto é a proatividade do banco em fazer negócios e infinitas possibilidades de negócio com todas as áreas do banco. E isso resultou para a gente em 3 pontos que estamos tratando com o banco, como funding para as antecipações, integração com o BTG+, e integração também com o Kinvo. Muito obrigado a todos. Se você quiser conhecer mais um pouco da Leoa, acesse leoa.com.br. Obrigado, Pedro. Um abraço. Ótima apresentação, Eduardo, e eu que agradeço, por sinal, ter vocês aqui conosco. Eu vi que você comentou no meio da sua apresentação um pouco mais sobre a Leoa é mais focada em quem não sabe declarar imposto de renda. Eu queria que você explicasse aqui, principalmente para quem está nos assistindo, qual que é a diferença entre declarar um imposto de renda pela Leoa ou fazer o processo sozinho? Bom, atualmente a diferença é que a pessoa não precisa entender nada de imposto de renda nas mais variadas situações do seu imposto de renda. Então, é um fluxo personalizado que, a partir das respostas anteriores, a gente faz perguntas posteriores para conseguir dar essa personalização para todos os tipos de contribuinte. Então, é uma plataforma muito intuitiva, autoexplicativa, e agora com o Open Banking a gente pretende dar uma automação, então os dados já virem automatizados e o contribuinte mais validar isso do que imputar dados. Você comentou sobre Open Banking. Como é que isso vai funcionar na prática para os usuários da Leoa? Bom, hoje praticamente 80% da declaração de imposto de renda, essa informação já está em instituições financeiras e então com o Open Banking, essas conexões bancárias, o aceite do cliente em trazer esses dados para dentro da plataforma, a gente vai conseguir trazer de todos os bancos e corretoras e montar essa declaração simplesmente para ele validar. O restante, esses outros 20% que não estão no Open Banking de informações, então a gente vai acabar trazendo ou do usuário ou de outras APIs. Eduardo, obrigado de novo, foi um prazer ter a Leoa aqui no Bet7 BoostLab e agradeço de novo aqui a participação de vocês, que por sinal continuam com conversas aqui com o BTG Pactual. E aí na sequência, pessoal, a nossa quinta e última startup aqui dessa tarde vai ser a SpinPay com o Alan Chuzide. Alan, muito bem-vindo, tá contigo. Bom, Pedro, obrigado aí pelo convite, um prazer poder falar mais da Spin. Eu sou o Alan, sou fundador e CEO da empresa e hoje eu vou contar um pouquinho mais como que a gente está transformando o mercado. Antes disso, é importante a gente trazer alguns conceitos e solidificar eles na cabeça de todo mundo. O primeiro deles é o Pix, que já está muito conhecido, né, que é a nova infraestrutura de pagamentos instantâneos do mercado brasileiro, que começou em novembro do ano passado e que hoje já é a principal forma utilizada pelos brasileiros nas seus pagamentos, nas suas trocas financeiras, e que traz algumas características muito importantes para a transformação do ecossistema. Entre eles a disponibilidade, que é 24/7, todas as horas, velocidade, que em fração de segundos uma transação é completa, conveniência, segurança, muito importante ressaltar isso, dado todas as notícias que têm saído em relação a fraudes e por diante, o Pix é super seguro, inclusive é a tecnologia mais segura de pagamentos hoje existente no mercado e um ambiente aberto que permite que todo mundo faça parte disso. E o outro conceito que está começando a ganhar relevância é o Open Banking ou Open Finance, né? Do qual a gente está no início da transformação no mercado e que prioritariamente vai permitir, entre outras coisas, o nosso compartilhamento de informações com qualquer instituição que a gente quiser, por exemplo, para melhorar nossas possibilidades de crédito, vai permitir a gente operar a nossa conta através de uma plataforma de um terceiro, ou seja, eu não vou mais precisar entrar no meu app do banco para poder aprovar uma transação, eu vou poder, como o WhatsApp já faz, de dentro do WhatsApp anexar uma transferência. E esses dois conceitos são muito importantes para a gente explicar um pouco mais da Spin. Então a Spin nasceu prioritariamente para ajudar os consumidores a terem mais liberdade a utilizar o seu dinheiro, o seu crédito, como bem eles entenderem, possibilitando que pagamento seja de fato uma alavanca para eles acessarem os bens e os serviços que eles querem e não uma barreira,
prioritariamente do mundo online, né? Então a gente sabe bem das dores existentes dos meios de pagamento. Então, o cartão de crédito ainda uma parcela pequena da população brasileira tem acesso a esse produto e mesmo assim quem tem, muitos deles têm um limite muito baixo, para o varejista é muito caro, é muito ineficiente, tem problemas de fraude, o débito não é aceito, né, no online e o boleto é funcional, mas é ineficiente em todos os aspectos. E o que acontece é que hoje o Brasil tem uma das populações mais digitalizadas do mundo, mas que não consome online, porque eles não têm meios de pagamento de fato acessíveis. E da tela para dentro, aquilo que a gente não vê, os varejistas eles têm problemas muito grandes na gestão e na operação das transações, né, dos pagamentos, o que acaba gerando muita ineficiência. Então a Spin ela utiliza tanto o Pix quanto o Open Banking para criar uma nova experiência, desde a gestão, da integração da gestão da operação do meio de pagamento, até o que fica visível para os usuários, que é a experiência, né? E quais são as vantagens hoje de utilizar a tecnologia Spin, né? Então, em primeiro lugar, existe uma facilidade muito grande na gestão dos pedidos, né? Além da disponibilidade imediata dos recursos, uma potencial inclusão de compradores. Então, basicamente, você traz a possibilidade de um universo gigante de novos compradores fazendo parte do seu ecossistema e altíssima segurança, né? Um nível de segurança muito alto, que hoje é um dos principais problemas quando a gente fala de pagamentos do mundo online. Além disso, a Spin traz várias outras praticidades, como uma experiência muito testada e já validada do checkout, que aumenta a conversão. Isso é um ponto fundamental e importante. Uma integração e ativação também muito simples. Então, a gente entendeu como os processos dos varejistas funcionam, os diferentes processos, e como a gente criava uma tecnologia que conseguisse se customizar e entrar nesses processos de uma forma muito dinâmica. Bom, geração de QR Codes, links de pagamento, reconciliação, que é um grande problema, a gente conseguiu quebrar essa caixa preta e trazer novas experiências, desde APIs, inclusive a arquivos altamente customizáveis que se adaptam ao seu modelo e permitem que você tenha uma rápida adaptação do seu processo, menor custo por transação, e isso tudo junto mostra o porquê que a gente está com o sucesso que a gente está. Hoje, em um pouco menos de 2 anos, um ano e 9 meses de operação, a gente está com mais de 210 clientes, muito focado em grandes enterprises, né, grandes contas. Então, aqui vale alguns exemplos: Level Up, do mercado de games, Brastemp, Consul, Cobase, do mercado pet, Gol, companhia aérea, Renner, Samsung, Wine, Doutor Consulta e aqui muitos outros aí para contar. E os resultados são ótimos. Então, durante o tempo do programa, a gente vem crescendo aí numa velocidade bastante boa. Então, quando a gente fala de TPV, que é o volume financeiro, o crescimento médio mensal é de quase 25%, e quando a gente fala em quantidade de transações, um pouquinho mais de 25%. Então, a gente fala muito que o sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso, e juntos, né, entendendo a dinâmica na ponta, entendendo as dores do consumidor, entendendo as dores de quem faz a gestão e operação dos meios de pagamento e conseguindo trazer uma solução muito mais inteligente, a gente está transformando o mercado. Bom, e quais são os principais pontos que fizeram aí num horizonte tão curto aí de história da empresa a gente se tornar hoje o player mais reconhecido no mercado quando se fala dessas novas formas de pagamento, principalmente para o consumo online? Então, primeiro a gente precisa falar que a gente foi pioneiro, né? A Spin foi a primeira empresa do mercado a operar Pix desde o dia zero com grandes varejistas, e isso aconteceu uma semana antes da Black Friday. Então era um frio na barriga que todo mundo tinha, como que o Pix ia se comportar na Black Friday de 2020. E o resultado foi 0 erros, 0 falhas. Isso já trouxe um índice de um nível de segurança com os nossos parceiros muito alto, internamente também. Além disso, a gente conseguiu hoje ter a maior conversão do mercado quando se fala de Pix, girando em torno de 80% a 90%, dependendo do mercado que o varejista atua. Isso é muito importante, porque no final do dia a conversão, que é a métrica, a principal métrica de sucesso, né, no momento da compra, toda experiência, jornada de compra que todo mundo se dedica tanto, ela muitas vezes acaba pela falta de uma forma de pagamento ou por uma experiência não tão boa no momento do pagamento. E a conversão é fundamental para a gente conseguir alcançar o nível máximo esperado das vendas.
Além disso, hoje a Spin também tem os parceiros que utilizam a nossa plataforma, a maior representatividade de Pix se comparado com outros provedores, e praticamente em todos os casos o Pix já superou o boleto. E isso vem muito do expertise que a Spin traz de trabalhar em conjunto com esse varejista, de conjunto com o time, para poder achar as alavancas certas e necessárias para incrementar e para fazer o Pix evoluir na velocidade que a gente realmente espera e trazendo os benefícios todos. Bom, fico bastante animado de contar a eficiência operacional que a gente vem desempenhando. Basicamente, o índice de erros ou falhas que acarretam em um ticket, que chegam no nosso atendimento, sobre o total de transações, equivale a 0,004%. É muito baixo. Isso está totalmente ligado à qualidade tecnológica, aos processos, aos fluxos e como a gente pensou desde o começo. De forma prática, pode vender, que a gente garante que não vai dar problema, você não vai ter que ficar fazendo gestão de ticket e aí por diante, você vai simplesmente conseguir focar no que é mais importante, que é o processo de venda. E por fim, a gente criou funcionalidades, a gente sabia que, diferente do que muita gente fala, vou colocar o Pix aqui, não, existem complexidades operacionais, complexidades de fluxos, de processos, e o que a Spin fez foi entender essas diferenças, entender o comportamento, os diferentes comportamentos dos diferentes players e conseguir criar processos que se adaptem aos dos nossos parceiros e não fazer com que os parceiros se adaptem a gente. Isso tudo em conjunto tem colaborado para o sucesso que a gente tem tido. E com certeza essa oportunidade de participar do Boost Lab foi muito importante para a gente. Eu queria ressaltar aqui 4 pontos principais que realmente foram muito importantes durante essa jornada. O primeiro deles é toda a relação, a oportunidade da gente poder conhecer todas as áreas do banco, ter conversas com altos executivos, com todo mundo que a gente queria. Então, uma abertura do banco em realmente receber a gente e discutir, ouvir, criar oportunidades e aí por diante. O segundo ponto era, de fato, as oportunidades do desenvolvimento de negócio. Então, mais do que só discutir, é sentar, modelar, será que faz sentido, não faz? Como que a gente trabalha isso? Enfim, e isso dá uma energia muito boa, quando você vê uma plataforma como o BTG trazendo essa possibilidade, abrindo para diversas startups fazerem parte ou co-criar em conjunto com os executivos do banco. Bom, as mentorias, tanto coletivas quanto individuais, com convidados da ACE, convidados do BTG, foram muito boas, sem dúvida ajudaram muito a mim, pessoas do time Spin que estavam interessadas e queriam trocar com altos profissionais. Isso ajuda e ajuda bastante essa troca. E por fim, mas não menos importante, o networking que a gente está criando com as outras startups que participaram do BET, com startups de programas anteriores. Então foi uma oportunidade muito legal e com certeza acho que essa relação aqui com o ecossistema BTG vai continuar por bastante tempo. Bom, queria agradecer a todos. Mais uma vez eu sou o Alan. Quem quiser conversar com o Spin, quiser discutir sobre oportunidades, modelos de negócio, dúvidas, vai ser super bem-vindo. Podem mandar e-mail para a gente, oi@spinpay.com.br. Podem comentar que viram o pitch do Boost Lab e viram que o Alan falou e pediu uma reunião e a gente vai marcar um papo com o maior prazer. Então, muito obrigado mais uma vez, Boost Lab, BTG, ACE. Foi incrível esse tempo e vamos continuar agora juntos aí, fazendo muita coisa boa para o mercado. O Alan sempre mandando muito bem aqui nas apresentações e no pitch. Somos nós que agradecemos por ter tido a SpinPay conosco aqui durante 6 meses e é só o começo de novo. Alan, você comentou aqui uma fintech em tão pouco tempo, esse crescimento, esse TPV que você demonstrou, mas como é que vocês conseguiram chegar em tão pouco tempo a uma base tão boa, tão qualidade e com tantos clientes? Boa, Pedro. Ótima pergunta. Acho que isso é uma combinação de fatores. O primeiro, de fato, um inconformismo em querer melhorar, e estar próximo do cliente talvez seja a grande chave. Em nenhum momento a gente chegou nesses parceiros que são grandes empresas falando que a gente sabia tudo, mas a gente sabia para onde o mercado estava indo e a gente sabia as principais dores, mas a gente queria entender
qual era o problema que cada um tinha, né? Quais eram as dores e como a gente podia, em cima dessas evoluções, dessas novas possibilidades que a gente comentou, endereçar essas dores e criar algo melhor. Então, tentar responder de uma forma mais objetiva, proximidade com o cliente, de fato, ouvir esse cliente, né, e não fingir que a gente ouve ele, resolver uma dor que ele está carregando há muito tempo, inovação, 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 porque mais do mesmo não adianta, e de fato uma crença que era possível, né? Porque se a gente não acredita, ainda mais nesse começo, o sair do zero é bastante complexo. Mas quando você vai lá com um sorriso na cara, com energia boa, querendo ouvir e com todos esses atributos que a gente comentou, a probabilidade de sucesso ela é alta e tem dado certo. Obrigado, Alan. Não tenho dúvida que esse realmente é o caminho do sucesso e que vocês vêm ajudando não só a facilitar a forma como se paga online, se paga via e-commerce, quando ajudando a impulsionar ainda mais todo esse crescimento. Alan, a gente está chegando quase ao final aqui do nosso Demo Day Bet7 e chegando ao final não poderia falar sobre o futuro. O que vocês esperam como futuro da SpinPay? Boa. Futuro, para o empreendedor, né, a gente sempre tem infinitas ideias, mas o mais importante é a gente colocar o pé no chão. O primeiro grande passo era criar esse grande canal de distribuição, essa relação com empresas tão importantes e conseguir operar o Pix, operar a transação à vista dentro do checkout, trazendo uma nova experiência, trazendo novas possibilidades para esses consumidores como um todo. O próximo passo, a próxima grande fronteira que a gente tem agora é o crédito, né? A gente sabe da importância do crédito para a sociedade brasileira, né? O brasileiro depende muito de crédito para poder acessar bens e serviços e a gente sabe que o mercado de cartão de crédito, da forma como ele tem grandes ineficiências também. Então o próximo passo, sem dúvida nenhuma, é conseguir, em cima dessa trilha, em cima dessa tecnologia, desse novo olhar em pagamentos, conseguir disruptar esse produto de crédito muito comum e muito utilizado em algo ainda melhor, que traga novas possibilidades, novas oportunidades e que tirem gaps existentes já há bastante tempo no nosso mercado. Tenho certeza que a hora que a gente conseguir fazer isso, que não falta muito, vai ser um próximo passo muito importante, não só para a Spin, mas para todo mundo que está envolvido no nosso ecossistema como um todo. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, foi incrível participar do programa e com certeza a gente vai fazer muita coisa aí juntos. Alan, mais uma vez quero te agradecer aqui pela participação da SpinPay no Bet7 Boost Lab. Eu não tenho dúvida que vocês vão muito longe, você é fera. Obrigado de novo, espero que vocês tenham gostado e continuem com a interação aqui junto com o BTG, junto com o Banco Pan. Obrigado mesmo. E turma, como tudo que é bom dura pouco, infelizmente a gente está chegando aqui a mais um final de evento, mais um final de transmissão aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Para quem não conseguiu assistir na íntegra, 2 eventos estarão gravados, o de ontem e o de agora. Então você não pode perder. E não deixe de nos seguir nas redes sociais que você consegue achar aqui embaixo, tá? No LinkedIn e no Instagram. Conto muito com vocês e em breve a gente divulga quais serão as próximas startups do Bet8. Agradeço a todos de novo, uma ótima tarde, obrigado.